Quando a gente olha pro que o Michael Morales está fazendo hoje no UFC, a sensação é essa: incontrolável. Um cara jovem, invicto, nocauteando adversários experientes e passando por cima de nomes conhecidos da divisão. Mas quando você volta alguns passos e observa com calma, percebe que esse domínio não é por acaso. O que está acontecendo agora é o resultado de um atleta que foi construído ao longo do tempo. O Morales não chegou agora nesse ambiente. Ele cresceu dentro desse universo das lutas. Ainda criança, começou no judô com a própria mãe, que era treinadora, e depois migrou para o wrestling. E isso é importante porque esse tipo de base não cria só técnica, cria coordenação motora fina, noção de equilíbrio, tempo de reação e leitura corporal desde cedo. Quando ele começa a se dedicar ao MMA de forma definitiva, ele já chega com essa base pronta. Na prática, isso significa que o corpo dele aprendeu a lutar enquanto o cérebro ainda estava em fase de desenvolvimento. Atletas com esse tipo de formação costumam se movimentar melhor, errar menos e tomar decisões mais rápidas durante o combate. E isso fica muito claro quando você observa o Morales dentro do octógono. Ele é difícil de acertar limpo e quase nunca aparece perdido em nenhuma situação da luta. E entra aqui um ponto importantíssimo: ele não abandona o que sabe fazer bem. O jogo de chão dele não é improvisado, não é algo que parece só por necessidade. Ele entende de grappling, sabe defender quedas, sabe levantar e sabe amarrar quando precisa. Em situações de single ou double leg, a prioridade não é girar por baixo nem aceitar a queda, mas é estourar a pegada e sair em pé. Esse tipo de defesa simples, porém extremamente eficiente, faz com que ele raramente seja arrastado para o chão e consiga manter a luta exatamente onde ele é mais perigoso. E falando em trocação, o físico dele potencializa muito esse jogo. Pro peso meio médio, o Michael Morales é grande, tem uma envergadura acima da média, uma estrutura óssea pesada e chega muito forte no dia da luta. Isso acaba gerando uma vantagem biomecânica clara. Ele bate de mais longe, absorve melhor os impactos e consegue gerar potência com menos deslocamentos. Mas ele não é um cara que sai trocando um golpe à toa. Grande parte dos nocautes dele vem de golpes simples, bem colocados, no tempo certo. Isso tem muito mais relação com a leitura de luta e coordenação do que com força bruta. Outro fator que ajuda a entender esse momento é a idade. Com 26 anos, ele já tem rodagem suficiente para não ser tratado como iniciante, mas ainda não carrega o desgaste físico e mental que muitos atletas do topo da divisão têm. Isso permite evolução constante. Cada luta dele parece um pouco mais limpa e um pouco mais inteligente. E os resultados dentro do UFC refletem isso. Ele não está vencendo por detalhe, por decisão apertada ou por erro do adversário. Ele está dominando, controlando o ritmo e nocauteando. Parece até um cara bem conhecido. Quando enfrenta caras mais experientes, não se intimida. Quando a luta se estende, não perde gás nem clareza. Tudo isso ajuda a explicar por que ele parece tão confortável dentro do octógono. Mas existe um ponto que merece atenção, que é o corte de peso. Bater 7-7 claramente exige muito dele, ponto esse que o próprio Parrumpinha desacreditou. Morales entrou junto com a gente. Já me assustei com o tamanho dele, tá? Falei, caralho, quinta-feira o cara tá assim, ou o cara tem muito pra perder, ou o cara não vai bater o peso, ou o cara, os ossos dele não pesam. Meu irmão, ele recuperou bem, o cara é enorme, sacou? Bom, a longo prazo, isso pode se tornar um fator limitante e até forçar uma subida de categoria, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, esse sacrifício também vira vantagem. Ele entra no octógono muito forte, muito inteiro e fisicamente acima da média da maioria dos adversários. No fim das contas, o que a gente vê hoje no Michael Morales é um conjunto de fatores bem definidos. Formação desde cedo, base sólida de luta agarrada, desenvolvimento correto da trocação, físico acima da média e um momento de carreira extremamente favorável. Não é algo aleatório, é um processo que agora está aparecendo no maior palco de MMA do planeta. A questão já não é mais se ele vai enfrentar a elite da divisão, isso é inevitável. A pergunta que fica é: como ele vai se adaptar quando esse nível aumentar ainda mais?